Esse é o adversário do João Fonseca na primeira rodada. O sorteio saiu ontem à noite, ali por volta das 10 da noite. E foi o Opelka, tenista norte-americano, tenista que já foi 17 do mundo, tenista que tem 4 conquistas de torneios ATP, todos os ATP 250, conquistados no solo dele, lá nos Estados Unidos. Tem 3 torneios, se eu não estou enganado, no piso duro e 1 no saibro, mas as conquistas dele já são um pouco mais antigas, né? São conquistas aí que ocorreram lá em 2022, então faz um tempinho que ele não ganha nada. Tá com 28 anos de idade e ele é muito conhecido por ser esse cara realmente gigante, grandalhão, um cara que saca muito, né? O server bot, mais um ali que tem a carteirinha de sacador de server bot, que é então o Opelka. Ele tem 2,11 metros de altura também, então cara, realmente se você vê ele no vídeo de manhã que eu soltei, eu coloquei algumas imagens, ele correndo ali de lado, né, cara, ele é muito grande, ele tem mais de 100 quilos, e isso traz as vantagens para ele, que é a questão do saque, dele ser, usar essa altura e essa velocidade para fazer muito ace, também para fazer muito ponto em que o adversário não consegue devolver o saque, e também pontos que a bola volta e ele consegue ali finalizar com uma direita, com forehand, fazendo ali então primeira bola, ou fazendo o erro do adversário até winner, mais erro do adversário, e às vezes até sobe para a rede, usando toda a estrutura que ele tem de altura. Então, esse é o jogo dele, né? Basicamente, um jogo que se resume em saque, definição em primeira bola, ou até mesmo definição com voleio, um jogo onde ele não consegue devolver tão bem, não é um bom devolvedor de saque, o jogo que ele costuma levar para o tie-break, e ele vai confirmando os seus games com saque, e ali ele consegue vencer muitos jogos, inclusive, se você pegar ali na ATP o histórico dele, ele tem mais vitórias do que derrotas, porque é um jogo realmente que complica aí para os adversários. Não vai dar ritmo para o João Fonseca, não esperem trocas de bola, porque não é o perfil dele. Ele sabe que se ele ficar na troca, alongar os pontos, ele tende a perder os pontos, e aí ele perde, né, porque ele não quer isso, e aí ele perde o jogo, porque troca de bola não é a dele, tá? Então, esperem definições curtas, e foi isso que eu não gostei tanto no sorteio, tá? Pessoal, João Fonseca e Opelka, o João Fonseca é muito mais jogador que o Opelka, muito mais. Então, só que o estilo de jogo dele pode complicar. Ano passado, por exemplo, o Djokovic, que estava num bom nível em janeiro, inclusive ganhou o Alcaraz no Australian Open, perdeu para ele no mesmo torneio de Brisbane. Esse torneio de Brisbane, o Opelka, ele é vice-campeão. Então ele foi vice-campeão, então é um jogador que não dá para desprezar. Então é um jogo ali que pode sim ter uma complicação para o João Fonseca, mas é um jogo também que, se o João conseguir devolver bem, é um jogo que se assemelha muito com o do Perricard. O Perricard para mim é um pouco melhor que o Opelka, acho que tem mais velocidade um pouco, né? Tem um pouco mais de mobilidade, o Perricard a estatura dele prejudica muito isso. É um jogo que o João Fonseca vai ter que ter as devoluções. O João Fonseca já passou por isso em outras vezes, né? Ele já jogou com o Fritz, ele já jogou com o Jarry, né, do Chile, lá em Wimbledon, perdeu por Fritz, no detalhe. Jarry, ele quase recuperou aquele jogo e ganhou do Perricard, que é a amostra mais recente, né? A amostra mais recente foi o João Fonseca vencendo o Perricard, um cara que é sacador no piso duro, quadra coberta. Então isso provou, né, que o João Fonseca ele consegue sim jogar com esse tipo de jogador, e ele fez essa evolução vencendo o Perricard lá em Basel. Então é um cara que a gente vai ter que se atentar muito a isso, e o jogo vai se passar muito pela devolução do João Fonseca. A questão do saque do João, eu acho que o João não terá muito problema em confirmar os saques, porque ele não devolve bem o Opelka, e além disso, né, tipo, é um jogador que costuma levar muito pro tie break, ele depende muito disso. Ele arrisca muito na devolução, porque ele não vai também querer ficar ali naquela troca infinita, porque sai em desvantagem. Então o jogo do João, na minha opinião, vai se passar muito por aí, e vamos ver, né, saque bem e também a devolução. Se o João conseguir fazer ele jogar um pontinho a mais ali e outro aqui, o João terá algumas chances sim
de quebrar. E aí ele tem que aproveitar. O Opelka tem um excelente percentual ali de fechar a porta no momento em que o adversário tem um breakpoint. Então muitas vezes naquele momento que o João vai ter a vantagem, o Opelka vai dar um saque que vai salvar o breakpoint. Então é 69% dos pontos ele consegue salvar quando ele tem um breakpoint contra. E ele só confirma 31% dos breakpoints que ele tem a favor. Então isso mostra o quanto o Opelka vai dos extremos, né? Ele saca muito bem, deixa eu vir aqui, ó, ele saca muito bem, tá lá nas alturas e devolve não tão bem. Então, um jogador aos extremos, um excelente sacador, e aqui ele não tem tanto a questão da devolução, até porque ele não é um jogador de tantas trocas. Então, esse é o perfil do adversário. O que eu não gostei, por ser o João Fonseca tá parado há um tempo, aí 2 meses, né? Vamos falar de jogos valendo 2 meses, isso pode, né, com certeza prejudicar um pouco o João na questão de ritmo. O João precisa de ritmo. O João, em outros momentos, ele não voltou bem, né? Ele não voltou tão bem. Ele jogou rally, ele caiu na primeira rodada. Acho que foi também um torneio, se não me engano, no Canadá. Acho que foi também, ele caiu na primeira rodada. Bruxelas também. Então teve várias vezes em que o João Fonseca ficou um espaço sem jogar, sem o ritmo. A hora que ele vinha, ele perdia na primeira rodada. Só que dessa vez eu tô com um sentimento um pouco diferente, né? Eu tô com um sentimento diferente porque o João começou a treinar muito antes, né? Lá em 24 de novembro, perdão. Jogou com o Alcaraz, fez ali um treinamento no Rio de Janeiro em quadra rápida com um tenista lá da Itália, que ficou com ele ali, inclusive na época do Natal. Então o João Fonseca vem no ritmo, era um tenista ali que tinha um ranking, se não me engano, 200 alguma coisa, não vou me recordar o nome dele, acho que era Giuseppe alguma coisa, não me recordo. Então o João Fonseca, ele treinou muito forte. Então eu penso que pode ser diferente. O João Fonseca vem com a gana para esse torneio aqui, né? Para conseguir pegar o ritmo, que o objetivo dele é chegar ali no Australian Open muito bem. Então isso aqui que fica, né? Os pontos que eu vejo aqui sobre o Opelka. E se o João Fonseca conseguir fazer ele se movimentar, jogando ele de um lado para o outro, pode ser muito favorável. Pode ser muito favorável para o João, visto que ele se movimenta muito mal, não porque ele não treina, não, porque ele é muito alto e é muito pesado, né, mais de 100 quilos. E o João viu ele de perto lá na Laver Cup, né, ele fazia parte do time mundo. O João fez a vitória do time mundo na estreia, o Opelka jogou também, e o João viu ele de perto, então o João pode sim conhecer um pouco mais aí e usar isso a seu favor. Dito isso, eu acho que é um jogo que eu queria um outro adversário na estreia, mas eu ainda confio muito no João. Eu acho que o João ele já está mais preparado para lidar com esse tipo de jogador, o server bot. E eu penso sim que o João pode vencer, mas acredito que pode ser no detalhe aí, principalmente em tie break ou em alguma oportunidade única aí de fazer uma quebra. E o João precisa entrar ligado, tá? Entrar ligado para poder levar esse jogo aqui. O que vocês acharam? Coloque aí, vocês estão muito quietos, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam